Deus colocou algo no meu coração, no texto de Mateus capítulo 5, do verso 13 ao versículo de número 16. E o tema é: o cristão deve influenciar o meio em que ele vive. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você pode repetir o verso de número 16 junto comigo? Assim, este é um versículo que eu continuamente repito à igreja. É o segundo versículo que eu mais gosto nas Escrituras. Meu primeiro versículo é João 3,16. Porque ali Deus me fala que Ele me ama, que Ele decidiu me amar e que Ele entregou o seu Filho por mim. Mas Mateus capítulo 5, verso de número 16, é o meu segundo versículo preferido. E eu repito ele constantemente à igreja, porque é aqui que o Senhor me desafia a viver o Evangelho de tal maneira que as pessoas possam olhar para mim, olhar para aquilo que eu estou fazendo e glorificar o nome de Deus. Nós, para podermos compreender um pouco mais todo esse contexto, eu queria fazer uma breve análise dos capítulos anteriores, porque os capítulo 4 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler que Jesus, ele teve a sua tentação. Após a sua tentação no deserto, ele volta vitorioso para a Galileia. E debaixo da direção do Espírito Santo vai morar em Cafarnaum. E na sequência desta narrativa, Jesus então começa a pregar. Se você retornar um pouco mais na história e chegar no Antigo Testamento, você vai ver que a última palavra de Deus para o povo, antes dos 400 anos de silêncio, era uma chamada ao arrependimento. 400 anos de silêncio. A primeira voz profética que se levanta é João Batista, chamando ao arrependimento. E agora, quando Jesus vai dar início ao seu ministério, quando ele vai começar a pregar a respeito do reino de Deus, quando ele vai anunciar o evangelho do grande rei, mais uma vez, ele chama o povo ao arrependimento. Daí por diante, Jesus passa então a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É o início daquilo que nós conhecemos como Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte é uma palavra que é dirigida a crentes. Não é uma palavra dirigida a incrédulos. É o Evangelho do Grande Rei. É aquilo que Cristo está apresentando, o padrão necessário para aquele que é súdito do Grande Rei. O Sermão da Montanha é o padrão de vida para aquele que quer viver o novo reino, o reino de Deus. Se você quer aprender o que se espera da vida de um cristão, leia o Sermão da Montanha. Se você quer saber como que é o padrão de contribuição, como que é a vida de oração do cristão, leia o Sermão da Montanha. É ali que nós somos instruídos sobre o estilo de vida dos súditos do grande rei. E aqui, Jesus então, neste fragmento, quando ele começa a descortinar a chamada, ele vem dizer para nós: vós sois a luz do mundo, vós sois
o sal da terra. É a voz do Supremo Pastor. É o Cristo que está agora dizendo para os seus súditos que aquele por quem ele ainda vai morrer precisa resplandecer a sua luz. Precisa viver o Evangelho na sua inteireza, na sua integralidade. É Cristo nos chamando. E quando nós hoje estamos aqui, abrindo o trabalho das federações, a palavra que eu recebi como entendendo da parte de Deus, para que as sociedades do nosso presbitério possam trabalhar, é para que as sociedades do nosso presbitério possam influenciar o mundo no qual nós estamos vivendo. E aí é que então eu quero, pensando nessa mesma exortação de Cristo Jesus, arrependei-vos, é que eu quero nessa noite falar sobre isso. O cristão deve influenciar o mundo em que ele vive. E eu quero então apresentar as razões que nós temos para isso. E no verso de número 13, o Senhor já nos diz, porque o cristão é diferente do incrédulo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Jesus aqui afirma categoricamente, nós somos o sal da terra, nós somos diferentes do incrédulo, e ainda somos chamados do sal da terra, aquele a quem está depositada a responsabilidade de dar sabor a este mundo. É o sal. O sal é que dá sabor ao alimento. Quando nós estamos falando aqui de sal, nós temos até a mania de pensar naquele pacotinho vendido no supermercado. Mas os ouvintes da época de Cristo entendiam isso de uma forma diferente da nossa. Jesus, ele quando está falando aqui, ele está usando uma informação que talvez muitos de nós não temos. Porque na época de Cristo, Cristo estava discursando aqui em Cafarnaum, uma cidade, uma terra de pescadores, que era uma cidade conhecida por vender os seus peixes salgados. O bom bacalhau da época vinha de Cafarnaum. E eles já haviam aprendido que para poder preservar o peixe, não podia ser qualquer sal. Há duas maneiras de se extrair sal. Na época de Cristo era usual duas maneiras. Uma delas era o sal extraído dos pântanos. Ele era um sal que servia para o propósito de salgar. Ele conseguia realmente temperar a comida. Mas pouco tempo depois de ser extraído, ele era um sal que tinha mistura. Ele então já não servia, ele se tornava insípido. O sal para poder preservar a carne, o sal para poder preservar o peixe, era o sal que era extraído dos mares, pelo processo de evaporação. E logo depois de evaporado, ele era esmagado, moído e finalmente colocado sobre o peixe, para que retirasse do peixe toda a água e deixasse aquele peixe mais seco, o bacalhau como nós conhecemos. E este sim, ficava preservado. O discurso de Jesus aqui era para uma comunidade que conhecia muito bem esse processo, que conhecia muito bem o sal. E quando Jesus diz para eles, vós sois o sal da terra, eles estavam entendendo bem que eles não podiam ser um tipo de sal misturado. Um tipo de sal que se misturava com as demais coisas. Quando ele agora fala para mim e para você, que nós somos o sal da terra. Ele está dizendo que essencialmente nós não podemos nos misturar com os costumes do mundo. A minha grande preocupação nos nossos dias é que eu vejo uma série de costumes mundanos, às vezes entrando para dentro da igreja. Eu vejo uma série de crentes se associando com questões mundanas. Há tempos atrás, eu ouvi de um presbítero, e ele, na época, não se discutia a respeito da questão da heteronormatividade, não se discutia a respeito dessa, que hoje nós chamamos de agenda gay.
E ele falava: pastor, vai chegar um dia em que, pouco a pouco, a igreja vai assimilar o homossexualismo. E nós vamos começar a assistir igrejas se associando a este padrão de vida que hoje nós consideramos totalmente deturpado. E eu virava e falava: meu irmão, isso está muito longe, isso está longe da gente, a igreja não vai se aproximar disso. E ele falava: pastor, eu sou de um tempo onde ser cristão era bem diferente do que é hoje. E muita coisa que a gente achava impossível, hoje no meio da igreja a gente já está vendo. E não é que hoje a gente já começa a ver algumas igrejas, alguns irmãos, ou que se dizem irmãos, que se aproximam deste movimento, que já começam a se misturar, que já não tem mais como tanto escândalo esta prática de vida que é condenada pelas Escrituras. Entenda, não tenho absolutamente nada contra pessoas, mas o ato é pecaminoso. O ato é contrário à vontade de Deus. E nós, como sal da terra, precisamos ser a voz que se ergue e diz: isto é pecado, é contrário às Escrituras. Não é uma declaração de guerra contra o movimento LGBT. Não é uma declaração de guerra contra aqueles que estão em tais práticas. Mas segundo as Escrituras, é pecado. É condenado por Deus. E a igreja precisa erguer a sua voz. E não é só contra o pecado do homossexualismo, é contra qualquer tipo de pecado. Hoje nós vemos igrejas que são boates, que são danceterias, aonde a desculpa para se atrair o jovem nós estamos contemporaneizando o evangelho, porque assim nós atraímos o jovem. Porque assim nós atraímos as pessoas. Se o evangelho, se o sacrifício de Cristo na cruz não for suficiente para atrair o pecador, para salvar e transformar o pecador, nada mais neste mundo o é. Ou nós, como igreja, somos o sal da terra, essencialmente diferente do mundo. Ou nós, como igreja, fazemos a diferença neste mundo no qual nós estamos inseridos. Ou o Senhor rejeita a nós como igreja. O compromisso de Deus é com a sua palavra, não é comigo nem contigo. Deus levantou Abraão, chamou Abraão, separou ele do meio da sua parentela, para que ele fosse bendito em todas as nações. E ali, daí a algum tempo, começa aquilo que nós conhecemos como o judaísmo. Falharam. Deus levantou Cristo. A igreja primitiva cresceu, influenciou, transformou o seu tempo. Pouco a pouco, heresias foram entrando, foi se afastando da palavra, Deus rejeitou, levantou Lutero. Hoje, 500 anos depois, nós percebemos mais uma vez a igreja se afastando do evangelho, se afastando da palavra. Não se assuste, o compromisso de Deus ainda é com a sua palavra. Se necessário for, vem uma nova reforma, levanta um novo Lutero, e daqui a pouco nós é que estaremos vivendo na contramão da palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Nós somos essencialmente diferentes do mundo, e temos que assumir esta postura. E a palavra ainda continua, porque Cristo vai dizer: vós sois a luz do mundo. A luz tem uma característica essencialmente diferente das trevas. Porque o padrão de comparação é a luz. Não é possível medir a quantidade de escuridão que há no lugar. Você consegue medir a quantidade de luz.
Se nós temos ali o Reinaldo, que está gravando a mensagem, ele é fotógrafo. E existe um aparelhinho que ele pode chegar e ele consegue medir quanto de luz tem no ambiente. Mas não existe nenhum aparelho para poder medir quanto de escuridão tem. Aliás, escuridão é ausência de luz. Você consegue levar um pouquinho de luz para um ambiente completamente escuro. Mas é impossível levar um pouquinho de sombra para um ambiente que está completamente iluminado. Se nós pintássemos todas as paredes deste templo de preto, pintássemos o teto de preto, o chão de preto, fechássemos e lacrássemos estas janelas, tudo preto, 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 tudo pintado de preto, e apagássemos a luz, nós não conseguiríamos enxergar absolutamente nada. Mas se alguém tivesse no bolso um isqueiro sem gás, daqueles que só faz fagulha, aquela fagulha produzida por um isqueiro sem gás, iria resplandecer no meio da escuridão, e iria, nem que seja por breves segundos, iluminar o ambiente. Porque basta uma nesga de luz, basta uma simples fagulha, basta um facho, para que nós possamos passar a enxergar. Agora, sobre nós pesa a responsabilidade de trazermos luz sobre o mundo. Nós somos a luz deste mundo, nós é que temos que ditar o padrão e não o contrário. Sabe o que isso significa? A moda que o mundo oferece não nos serve. Nós é que temos que falar para o mundo: olha, é aqui que vocês têm que fazer, é assim que vocês precisam se portar. Sabe o que me assusta? É que há tempos atrás, um jovem da igreja que eu era pastor, ele chegou para mim e falou: pastor, o que o senhor acha de Game of Thrones? E eu falei: rapaz, eu tenho ouvido falar sobre esse negócio, mas eu nunca vi. Pastor, tem uma galera assistindo, e tem uns negócios interessantes, e é assim, assim, assim. E eu falei: olha, eu realmente nunca assisti. Vou dar uma olhada. Entrei na internet, né? Google, e achei um episódio. Quem já viu qualquer episódio de Game of Thrones sabe do que eu estou falando. Um padrão mundano. A ponto que quando eu comecei a fazer, eu não conseguia assistir tudo. Mas quando eu comecei a pesquisar sobre, eu encontrei um site aonde havia um camarada desviado. E ele fez o seguinte comentário a respeito de Game of Thrones. Game of Thrones, o filme pornô que os evangélicos assistem. Pais, cuidado com o que os teus filhos estão vendo na televisão. Pais, cuidado com o que os teus filhos estão acessando no celular. Nós somos a luz do mundo e precisamos resplandecer a luz dentro de casa. E precisamos resplandecer a luz para os nossos vizinhos. E precisamos resplandecer Cristo. É através de nós que este mundo vai receber a luz do Evangelho. É através das nossas sociedades. O CP atraiam crianças. UPA, resplandeçam a luz do Evangelho a outros adolescentes. O MP, façam com que os jovens desta geração possam conhecer o Cristo a quem vocês servem. Mulheres, homens, SAF, o PH, façam com que as nossas programações sejam programações onde nós iremos anunciar o Cristo que morreu por nós na cruz. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O nosso chamado é fazer com que Cristo seja conhecido. Jesus morreu na cruz para que o mundo soubesse disso. Há regiões sobre a face da terra aonde a Coca-Cola já chegou, mas eles nunca ouviram falar o nome de Jesus. Presidente dos Estados Unidos, assassinado em 1969. O mundo inteiro sabe que Kennedy
morreu, assassinado em 1969. Jesus morreu há 2000 anos atrás. E 1/3 do mundo ainda não sabe que um dia ele existiu. Aonde nós estamos falhando? Aonde nós, como igreja, não temos feito a diferença? Entenda, nós temos razões para influenciar o mundo em que vivemos. Nós somos chamados para poder ser o sal da terra, a luz do mundo. Então, nós temos que pensar, refletir a respeito disso sobre nós. Se nós desejamos ser conhecidos como pertencentes a Cristo, como povo de Deus, nós não podemos passar a nossa vida sem propósito, desocupados, gastando mais tempo no WhatsApp, no Facebook, na internet, do que diante de Deus. Reflita, você recebeu um chamado de Deus. As nossas sociedades foram criadas para atrair a sua própria geração, para que elas conheçam a Cristo. O que nós como igreja vamos fazer? Taguatinga. Eu cheguei aqui tem 1 mês. Aliás, não tem 1 mês ainda, vai fazer 1 mês semana que vem. Eu já vi drogados. Eu já vi prostituídos. Eu já vi pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho. E eu vi igrejas e mais igrejas andando por aqui. O que nós vamos fazer? O chamado é para mim e para você. Temos que influenciar. Se temos a graça divina, então essa graça tem que ser vista em nós. Se temos o Espírito Santo, então precisamos produzir o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso tem que ser enxergado em nós. É a igreja, sou eu, é você. É que recebemos esse chamado. Por isso eu faço minhas as palavras do apóstolo Paulo, na esperança de que você também faça essas palavras suas. Andai no Espírito, e jamais satisfareis o desejo da tua carne. Arrependei-vos. Temos uma religião salvadora, então tem que haver diferença entre os nossos hábitos e preferências, entre o mundo e a igreja. É perfeitamente claro que o cristianismo verdadeiro envolve algo muito mais amplo do que frequentar a igreja. E nós temos que frequentar a igreja. Do que estar matriculado numa escola bíblica dominical. E nós temos que estar matriculados na escola bíblica dominical. Do que ser batizado. E nós precisamos ser batizados. Mas ser cristão é muito mais do que isso. É muito mais do que ser membro de igreja, é muito mais do que frequentar uma igreja. Tem que haver uma mudança, uma transformação, tanto no coração, quanto na mente, quanto no estilo de vida. Arrependei-vos. O cristão precisa influenciar o mundo em que vive. E sendo assim, a segunda razão pela qual nós temos que influenciar o mundo em que nós estamos é que o cristão tem uma responsabilidade missionária. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Como eu disse, resplandecer a luz de Cristo aqui entre nós é muito fácil. Mas nós temos que resplandecer a luz no meio das trevas. Nós temos que resplandecer a luz fazendo a diferença. A nossa luz não é para ficar escondida. A doutrina do Evangelho é para ser conhecida. E mais do que ser conhecida, é para ser vivida. Eu vejo, muitas vezes, pessoas que conhecem absolutamente tudo de doutrina, mas têm uma prática vazia. Não têm vida de oração, não conhecem a palavra de Deus, não vivem o Evangelho.
Meu pai é crente, meu avô era crente. Eu sou crente desde que nasci. Mas não está fazendo diferença nenhuma. Na escola, cola igual aos outros. O namoro é escandaloso, igual qualquer outro por aí. O padrão de vida não é mais santo. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Eu quero te lembrar que nos tempos de Noé, todo mundo fazia. E todo mundo morreu debaixo das águas. Só aqueles que viviam de forma diferente é que entraram na arca. É que foram salvos através da arca. E aí, eu fico aqui imaginando, exercitar a nossa imaginação. Se a arca nós podemos olhar para a arca simbolizando a igreja, então as águas do lado de fora simbolizam o mundo. E eu tenho certeza que o padrão dentro da arca não tinha ali, a gente não vê dentro da arca nenhum padrão sanitário. Nós não vemos nada ali. Agora você imagina, né? Aquele tanto de animal lá dentro, fazendo as suas necessidades ali todo dia. Cavalo, boi, vaca, cabra, cabrito, elefante, né? Você já imaginou como é que era o odor ali dentro? Você já foi no zoológico e passou perto de, por exemplo, do hipopótamo? Você já viu o cheiro, né? Você já chegou perto de um chiqueiro? Um chiqueiro, né? Que tem ali 2 porquinhos no ar livre. Lembra do cheiro? É aquele cheiro que a gente parece que sente até o gosto. E quando você imagina a arca, todo aquele tamanho, toda aquela altura, só tinha uma entradinha de ar lá em cima, de 40 e poucos centímetros. O cheiro ali dentro não devia ser muito agradável. Porque dentro da arca tinha muito problema, muito trabalho, muito serviço. Tratar daqueles animais todos, né? Retirar aquela sujeira toda, conviver com aquele cheiro, aquele odor. Mas tinha uma coisa, todo mundo que estava dentro da arca estava absolutamente feliz e não queria que aquilo que estava do lado de fora pudesse entrar para dentro da arca. Porque se as águas do dilúvio simbolizam o mundo, e aquelas águas entram dentro da arca, aquela arca naufragava. Você é essencialmente diferente do incrédulo. Você tem uma responsabilidade missionária. É você que tem que transformar o mundo. Você não tem que trazer o mundo para aqui para dentro. Você não tem que querer o mundo aqui dentro da igreja. É o contrário. Nós é que somos o padrão. A nossa luz não é para ficar escondida. Não existe agente secreto de Jesus. Não existe o crente que foi chamado para poder sentar no banco e ouvir sermão. E ver um cara gordo, alto, careca, falando alto no seu ouvido, puxando a sua orelha. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para poder sair daqui e influenciar o mundo. Você tem responsabilidade missionária. Cristo não morreu na cruz para você sentar confortavelmente no banco da igreja. Cristo morreu na cruz para que você tomasse a sua cruz, negasse a você mesmo e então seguisse. Cristo não morreu na cruz por causa da sua opinião. Ele morreu na cruz para que você fizesse diferença. Ele te deu uma responsabilidade. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas o mundo todo começa com o vizinho da sua casa. O mundo todo começa com o seu colega de escola. O mundo todo começa com a pessoa que anda com você dentro do ônibus. O mundo todo começa com a pessoa que está do seu lado. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, mais uma vez, eu queria que você pudesse refletir junto comigo. Às vezes, pessoas que se dizem crentes, mas não estão nem aí para o fato de que elas precisam ter bom testemunho. Veja só, além de ela não pregar o evangelho, ela tem um testemunho.
ela escandaliza o evangelho. É pior. Além de ela não fazer diferença, ela atrapalha. Quando eu era seminarista, eu dirigia uma congregação e certa feita eu fui no supermercado fazendo algumas compras e o pessoal lá, apesar de ser seminarista, como eu dirigia a igreja, falava que era pastor. E aí naquele supermercado, quando eu estou passando as minhas compras, o rapaz pega e fala: ah, o senhor é que é o pastor daquela igreja? E eu já fiquei assim, porque a entonação de voz dele não foi legal. Falei: sou eu. Ele deu mais um tempinho. Fulano é membro lá? Aí eu tinha certeza, falei assim, tem alguma pegadinha. Aí eu falei: ele vai lá. Ele era membro. Tocava no louvor. Gostava de tocar. Ele vem aqui toda semana e leva um fardo de cerveja para casa. E o padrão de vida dele é esse. Aquela igreja de vocês pode ser assim? Qual o tipo de vida que você está vivendo? Qual a influência missionária que você está exercendo? Entenda. A luz de Cristo que resplandece em você, mesmo que ela esteja meio apagadinha, se tiver só uma fagulha, no meio das trevas ela aparece. E as pessoas vão te ver. E elas vão saber quem é você. E elas querem de você o padrão de vida que a Bíblia diz que você tem que ter. E é por isso, meus queridos, é que nós precisamos pensar nisso. E é por isso que eu estou insistindo tanto nesta palavra. Arrependei-vos. O cristão é diferente do incrédulo. Ele tem uma responsabilidade missionária. E é por isso que ele precisa influenciar o mundo em que ele vive. E sendo cristão, diferente do incrédulo, e tendo uma responsabilidade missionária, eu passo a dizer a última razão, nesse texto, pela qual eu entendo que o cristão tem que influenciar o mundo. Porque é através de nossas ações que as pessoas vão glorificar a Deus. Você pode ler comigo mais uma vez o verso de número 16. Assim, aqui, Jesus Cristo, ele aplica de forma última o seu ensinamento. Ele abre o significado do desígnio de ser sal e de ser luz. A afirmação de Cristo aqui é que o Evangelho, as boas novas que ele estava comunicando aos discípulos, o conhecimento espiritual dos mistérios da graça de Deus, precisam ser declarados e vividos abertamente. As pessoas, o mundo, precisam olhar para nós como igreja e exaltar o nome de Deus. Com a licença dos pastores aqui presentes, dos teólogos aqui presentes, eu quero te fazer refletir, e eu vou falar aqui um absurdo bíblico. O que eu vou falar é só para te fazer pensar. Seria uma grande heresia. Por isso, o que eu vou falar é um absurdo bíblico. Mas eu queria que você raciocinasse. Vamos supor. Exercite seu pensamento. Suponha. Deus mudou os planos. Pastor, Deus não muda os planos. Eu sei, por isso que eu estou dizendo. O que eu vou falar é um absurdo. Mas é só para a gente pensar. Deus mudou os planos. E agora, Cristo voltará, buscará a sua igreja,
mas ele não executará o juízo. Deus falou, quando a igreja for tirada, e o meu Santo Espírito for tirado, o mundo por si só se deteriora. Eu tirei a luz do mundo, eu tirei o sal da terra, então o mundo por si só vai acabar sozinho. Eu não vou executar o juízo. Deixa o mundo viver até se acabar por si mesmo. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Se Deus tirar a igreja, quem vai sentir falta dela? Quem sente falta da igreja de Cristo? Se ninguém sentir falta da nossa igreja, quer dizer que a nossa igreja não faz falta nenhuma. E se a nossa igreja não faz falta nenhuma, então para que ser igreja? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem. Se ninguém está glorificando, se ninguém está exaltando o nome de Deus, por nós sermos a igreja que somos, então nós precisamos repensar o nosso evangelho. Então nós precisamos repensar a nossa vida cristã. Quem sente falta de nós? Qual a diferença que nós fazemos neste bairro? Qual a diferença que nós fazemos para os nossos vizinhos? Qual a diferença que você, que é a igreja do Senhor, qual a diferença que você faz na sua família? Qual a diferença que você faz na escola? Qual a diferença que você faz no seu local de trabalho? Me diga, qual é a diferença que você faz sendo sal da terra, luz do mundo, tendo recebido uma responsabilidade missionária? Qual é a diferença que você tem feito como sociedade interna? Qual a diferença? Se não temos feito diferença alguma, então por que estamos aqui? Qual é o nosso chamado? Por que Jesus morreu na cruz? Para que nós não fizéssemos diferença. Vós sois o sal da terra. O cristão é essencialmente diferente do incrédulo. E é essa diferença que traz sobre ele uma responsabilidade missionária. E é através dele que o mundo vai glorificar a Deus. E é por isso que eu só posso dizer: arrependei-vos. O cristão deve influenciar o mundo em que ele vive. E mais uma vez, eu quero te convidar a refletir, a pensar. Porque estes versículos nos ensinam que os filhos de Deus é que guardam o mundo da putrefação. Sabe por que veio o dilúvio? Porque não havia sal bastante no tempo de Noé, para que o mundo antediluviano pudesse ter sido salvo da inundação. Sabe por que Sodoma e Gomorra não puderam se livrar do fogo da ira de Deus? É porque não havia luz bastante naquele lugar para que Deus livrasse. Sabe por que Tiro e Sidom não se arrependeram? É porque não havia sal, não havia luz suficiente para que eles se arrependessem, se humilhassem e glorificassem o nome de Deus. Sabe por que a nossa nação está em crise? É porque a igreja não tem sido sal, não tem sido luz o suficiente. De acordo com as estatísticas do IBGE, nós somos 1/4 da população brasileira. Mais de 1/4 até. A última deu 26%. Se 26%, se nós tivéssemos 26% de crentes fiéis, de joelhos dobrados, sendo sal e luz em nossa nação, eu te garanto que a Globo não fazia as coisas do jeito que ela faz. Que os políticos
não estariam lá roubando do jeito que roubam. Que pastores, que são verdadeiros lobos em peles de ovelha, não saqueariam o povo como eles têm saqueado. Se nós tivéssemos 25% do Brasil de crentes fiéis no Senhor Jesus, não haveria nação neste planeta que pudesse ser maior e melhor do que a nossa. Vós sois o sal da terra. Somos sal, somos luz. Então temos que ser essencialmente diferentes na forma de agir, de pregar. Sociedades, façam as suas programações, mas façam pensando como atrairemos os incrédulos. Como nós faremos para que o mundo invoque o nome do Senhor? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se nós, a igreja do Senhor, não pregarmos o evangelho? Você não tem mais essa desculpa. Você está sendo enviado nesta noite. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Sociedades, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Igreja, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E sabe o que vai acontecer quando nós nos dispormos a fazermos isso? Se baste um só viver o evangelho e sair para poder fazer diferença, e ele for o diferente, aquele em quem ele tocar, aquele que ele alcançar, também será transformado. E agora não será mais um, porém dois. E estes dois começando a influenciar aqueles que estiverem à sua volta, até que nós, igreja do Senhor, possamos influenciar e transformar todos aqueles que estiverem à nossa volta. É este o nosso chamado como igreja. O cristão precisa ser diferente do incrédulo. E esta é a diferença, é demonstrada quando nós assumimos a nossa responsabilidade missionária. E é a partir daí, é através da nossa vida, que as pessoas que nos cercam passarão a glorificar a Deus. O cristão deve influenciar o mundo em que vive. Somos chamados, porque o cristão é diferente do incrédulo. O cristão é o sal da terra. O cristão é a luz do mundo, tem responsabilidade missionária. A nossa luz não é para ficar escondida, é através de nossas ações que as pessoas glorificarão a Deus. É através das sociedades internas da igreja que as pessoas se achegarão até nós. É através da igreja de Cristo que o mundo conhecerá a Cristo. Arrependei-vos, sede sal, sede luz, resplandeça para a glória de Deus. Amém.